por que será que o livro do Apocalipse causa tanto medo, hein? É quase um consenso que ele é o livro mais difícil da Bíblia, e por causa disso, muita gente simplesmente prefere nem chegar perto. Mas de onde é que vem todo esse receio, toda essa confusão? É isso que a gente vai tentar entender hoje. Olha só essa frase do estudioso William Barclay. Ela resume perfeitamente o que muita gente sente. E não é exagero, não. Reflete bem aquela sensação de estar diante de um quebra-cabeça tão, mas tão complexo que parece que vai enlouquecer a gente. É essa intimidação que vamos começar a desvendar. Para a gente organizar as ideias, vamos seguir um roteiro, ok? Primeiro, a gente vai explorar o paradoxo desse livro. Depois, vamos mergulhar de cabeça nas 3 principais razões do medo: os símbolos misteriosos, as visões de juízo e o verdadeiro labirinto que são as interpretações. Mas calma, não vamos parar no medo. A gente também vai descobrir a mensagem original de consolo do livro e, no final, repensar o seu propósito. Vamos começar então com uma coisa bem curiosa, um paradoxo que define o Apocalipse. Apesar de todo mundo concordar que é o livro mais difícil da Bíblia, ele sempre funcionou como um imã, sabe? Atraindo um estudo super intenso ao longo dos séculos. E essa comparação aqui ilustra isso perfeitamente. De um lado, o desafio. Pensa bem, até gigantes como Lutero e Calvino tiveram lá suas dificuldades com o livro. Do outro lado, a atração. Muita, mas muita gente, ao longo da história, se sentiu puxada para estudá-lo, encontrando nele um refúgio em tempos difíceis. É essa dualidade que o torna tão único. Certo. Vamos agora para a primeira grande razão do medo: a linguagem. Ela é estranha, cheia de símbolos. É aqui que a maioria dos leitores modernos simplesmente trava. O ponto-chave aqui é entender que o Apocalipse faz parte de um gênero chamado literatura apocalíptica. Esse estilo, sabe, cheio de visões, códigos, era super comum naquela época. A ideia era bem específica: transmitir uma mensagem de esperança para um grupo que estava sofrendo perseguição, usando uma linguagem que quem era de fora não ia entender. E aqui a gente vê o tamanho da nossa dificuldade. Para os primeiros leitores, que conheciam o Antigo Testamento de cor e já estavam acostumados com esse estilo, os símbolos de bestas, chifres, tudo isso fazia sentido, eram decifráveis. Já para nós hoje, sem essa chave cultural, a mesma linguagem soa bizarra, confusa. Essa distância de quase 2000 anos cria uma barreira enorme para a gente entender. Agora a gente vai para a segunda razão, e essa é, talvez, a mais visceral. O conteúdo do livro, em muitas partes, é genuinamente aterrorizante. Ele não mede palavras para descrever a fúria e o juízo divino de uma forma bem explícita. Essa citação de Hebreus, ela captura perfeitamente a atmosfera de algumas cenas do Apocalipse. O livro nos coloca cara a cara com a realidade de um juízo do qual simplesmente não dá para escapar. Essa descrição aqui é muito precisa. A sensação é de uma perseguição celestial. Sabe, como numa história de terror onde não tem para onde fugir, o medo não está lá fora trancado. Ele está dentro, com a gente, diante de um Deus que se apresenta como um juiz. O livro está recheado de imagens fortes e muitas delas vêm lá do Antigo Testamento. Fala do grande e terrível dia do Senhor, descreve pessoas em pânico pedindo para as montanhas caírem em cima delas, anjos derramando taças da ira de Deus, o terror absoluto dos pecadores diante do Cordeiro. É um conteúdo que, por natureza, provoca medo. A terceira razão do medo não é tão emocional. Ela é mais intelectual. A quantidade gigantesca de interpretações diferentes e muitas vezes opostas ao longo da história criou uma confusão que deixa qualquer um intimidado. De forma bem simplificada, existem 4 grandes escolas de pensamento. A preterista, que diz que tudo já aconteceu lá no passado, a historicista, que vê um mapa da história da igreja, a idealista, que enxerga tudo como uma batalha espiritual que nunca acaba, e a futurista, que acredita que o principal ainda está para acontecer. Com tanta visão diferente, como é que um leitor comum sabe por onde começar? Fica difícil, né? Então, o ponto é este. O resultado desse debate de séculos entre os especialistas é, como disse um autor, um vasto pântano de confusão. Essa falta de um consenso faz com que muita gente simplesmente sinta que o livro não é para elas, que é inacessível. Ok, agora vamos virar a chave. A gente já viu por que o Apocalipse causa medo. Mas e se o propósito original dele não fosse assustar, mas sim o contrário, consolar? A resposta curta? Não. Na verdade, para o público original dele, a mensagem era radicalmente diferente. É fundamental a gente entender o contexto da época.
O livro foi escrito para cristãos que viviam sob a ameaça do Império Romano, sabe? Enfrentando perseguição, uma crise de identidade. Para eles, a mensagem não era de terror, mas de fortalecimento, de ânimo e, acima de tudo, de esperança. Aqui a gente vê as duas faces da mesma moeda. A mensagem que soa como terror para os inimigos de Deus era, na verdade, uma mensagem de profundo consolo para os fiéis. O juízo contra aquele mundo opressor significava justiça e a vitória final para a igreja que estava sendo perseguida. E assim a gente chega na nossa conclusão. Como é que a gente deve então encarar o Apocalipse hoje? É um livro de medo ou um livro de esperança? No fim das contas, a mensagem central do Apocalipse, especialmente para a igreja, é de uma certeza inabalável. Ele afirma que Jesus está no controle de tudo, que nada, nem a perseguição, pode destruir a igreja, que a justiça vai prevalecer e que a vitória final é absolutamente garantida. É uma mensagem de triunfo. Portanto, o medo que a gente sente hoje vem basicamente daquelas 3 fontes que analisamos: a nossa distância cultural dos símbolos, o conteúdo de juízo, que é naturalmente chocante, e séculos de debates, que criaram uma névoa de confusão sobre o que ele realmente significa. E para fechar, fica aqui uma reflexão. E se o maior valor do Apocalipse não for nos dar um cronograma detalhado do fim do mundo, mas sim fortalecer a nossa fé aqui e agora? E se a sua mensagem de que Deus está no controle e a justiça vai vencer for o verdadeiro tesouro a ser descoberto, um consolo poderoso para qualquer tempo de crise? Talvez essa seja a grande pergunta que o Apocalipse nos deixa.